Ok, tudo bom, né, galera? Nós vamos fazer o seguinte: vamos finalizar essa cinemática. Cinemática, né? A gente tá no finalzinho mesmo, cinemática vetorial, inclusive, ok? E depois passamos para dinâmica, tá? Especificamente as leis de Newton. Tranquilo? Tudo bem? Bem, então nós vamos resolver mais esse exercíciozinho aí de cinemática vetorial, né? É cinemática vetorial, isso aí na verdade, velocidade relativa, mas quando você está preocupado com direção e sentido de velocidade, o assunto é cinemática vetorial. Então ele colocou aqui dois carros, eu acho assim, é bacana para a gente visualizar, tá? Dois carros movimentam-se, né, em movimento uniforme, de acordo de um em relação ao outro, beleza. Suas velocidades escalarem, tem volume, tem, nossa senhora, não sai nada direito aqui, né? Vamos começar do zero aqui, ó. Dois carros movem-se em movimento uniforme, velocidade constante, um de acordo com o outro, beleza. Suas velocidades escalares, tá? Tem módulos 12 e 8 metros por segundo, respectivamente, beleza. Então tem o meu carinha aqui, tá? Velocidades escalares, tá? Ficou meio estranha essa questão. O português dela tá errado. Então, letra A, vou considerar aqui que esse carinha aqui tá 12 metros por segundo e esse cara aqui tá 8 metros por segundo. No instante t igual a zero, os carros encontram-se nas posições que são aqui, ó, tá? 200 metros de distância um do outro, tá? Escreva as equações horárias, tá? Vou escrever as equações horárias, tá? De cada um, do carinha A. Mas o que eu faço aqui? Bem, eu vou pegar o carinha A como referência. Quando eu pego ele como referência, eu falo que é como se ele estivesse no zero. Na reta, a reta, o sentido positivo da reta é esse aqui. E esse cara aqui, então, já que o A é referência, poderia ser diferente também, tá? Eu acho mais fácil pegar o A. Esse aqui vai estar a 200 metros do A, ou seja, 200 metros da origem. Então, a posição inicial do A, arbitrariamente, eu assumi que é zero. O A está indo para a direita. Aqui não vai fazer diferença aqui não, mas vou colocar o mais aqui. E a velocidade dele é 12 vezes o tempo. Então, a equação horária dele, né, vai ser posição final dele, será dada assim que você descobrir o tempo, ó, porque só depende dele. Então, tá aí a equação horária do carinha A. O carinha A, tá, tem movimento progressivo, né? Progressivo. Eu fiquei tanto tempo sem explicar muito o que é progressivo, porque não caía. Até progressivo. Agora já deu para cair. B. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. B. Posição de B. Como eu peguei o A como referência, o B está na posição inicial 200, né? Está saindo da posição 200. Ele é retrógrado, né? Porque ele está saindo da posição, ele está indo para a esquerda, está contrariando o sentido positivo aqui da matemática, então ele é retrógrado, menos 8, que é a velocidade dele vezes tempo. Então, fechou, né? A equaçãozinha dele aqui me fala que o B está na posição 200, menos 8, que é a velocidade dele vezes tempo. Então, está aqui a letra A, que são as equações dele. Se eu sei montar as equações, tá? Para cá, vou parar com isso. Mas se eu sei montar as equações, eu sei interpretar elas. O mais difícil eu estou sabendo fazer aqui, ó. E o movimento aqui, como ele está indo para a esquerda, é retrógrado. Ok? Se eu sei fazer isso aqui, entendo isso aqui, acabou, cara. Se ele me der as equações, morreu Bahia. Tá certo? Determine o instante do encontro. Gente, eu posso igualar as equações, tá? Mas se eu conto com alguém aí com papel e caneta, alguém aí pode fazer isso aqui, ó, para nós, ó. Enquanto eu vou resolvendo isso aqui, você já entendeu, lógico, eu não quero que ninguém... Pensa em velocidade relativa, né? Como está um contrário ao outro, né? Ou seja,
Em 1 segundo, esse aqui fica 12 metros mais próximo de B. Nesse mesmo 1 segundo, o carinha B fica 8 metros mais próximos. Então, eles ficam 12 mais 8 metros mais próximos. Eles ficam 20 metros mais próximos. Então, na verdade, a velocidade relativa aqui, tá, é A mais B. Então, como ele falou que o movimento é uniforme, você pode pensar em velocidade relativa e a formulazinha de velocidade, relativa ou não, né? Mas elas são todas constantes, isso que importa. Variação da distância sobre tempo. Eu queria que alguém tentasse resolver, alguém que já entendeu por fórmula, resolvesse usando esse raciocínio aqui, ó. Aí depois a gente confere, eu posso fazer também. Quanto que eles têm que andar para encontrar? Eles têm que andar o quê? 200 metros. Vou tentar aqui, rapidão. Ótimo. E eu vou na equação. Como é que eu faço? Para achar o tempo aqui, ó, de encontro. É só igualar as equações, porque quem encontra, né, um encontro bem sucedido aí tem que ser na mesma posição. Então eu igualo as duas equações, é meio que uma receitinha de bolo. E automaticamente eu chego no resultado. Então a distância de a distância não, perdão. A posição final de A é igual à posição final de B. Distância é outra conversa. Você não sabe quanto que cada um vai andar por enquanto, tá? É possível de saber. Então eu vou comparar os dois aqui, tá ok? Vai ficar 12T, que é o carinha A, tem que ser igual ao outro, que é 200 menos 8T. Passo 8T para cá, vai ficar 200T mais 8, tá vendo? Eu somando a velocidade. Eu sempre somo, não tem Achei a jeito. mesma coisa, Carlos, que Ótimo, você. perfeito, perfeito. Aí depois você me fala qual que você acha mais fácil. 20T é igual a 200. Então você sabe que o tempo aqui vai ser um tempo de 10 segundos. Achou 10 aí, né? Achei. 10 segundos. Então, o tempo foi de 10 segundos. Né? Depois eu volto e resolvo ele assim, para não gerar conflito aqui. Beleza. 10 segundos. Vou seguir a perguntinha aqui. A que distância da posição inicial de A, tá vendo? O próprio exercício tomou o A como referência. Quem que é o referencial? O A. Né? Então, a que distância da posição inicial A ocorre o encontro? Né? Então, eu vou na equação do carinha A, né? Vou lá na equação do carinha A, posição final de A, só para saber por que eu vou no de A. Ainda bem que ele me perguntou, né? Porque o A eu já considerei o A como referência, vezes o tempo que é 10. Então, qual vai ser a posição final do A? 120 metros. 120 metros da onde? Da origem. Então, consequentemente, né, essa daqui é a resposta que a que distância do ponto A ocorre o encontro. Como ele perguntou em relação ao ponto A, muita atenção, porque acaba que coincide, como ele perguntou em relação ao A, tá? Eu posso até falar em relação ao B. Como ele perguntou em relação ao A, isso também significa a distância que o A andou, também significa distância. Agora, se perguntasse em relação ao B, tá? Quanto que o B andou, você teria que jogar nessa fórmulazinha aqui, tá? Você acharia quanto? Vamos lá, né? Deixa eu... 120. 120 também? De Sim. posição final, né? De posição final. Muito bem. De posição final você vai achar isso. Então, vou fazer no cantinho aqui, ó. Se eu pegar o carinha B, 200, já vou substituir, menos 8. O tempo eu já achei que é 10. Naturalmente que eu vou achar a mesma distância. Tá aqui, carinha B, 120 metros. Mas quanto que o carinha B andou? Ele estava na posição 200. Ele encontrou aqui, em algum lugar por aqui, ó, que é o 120. Então, na verdade, se você for analisar aqui, o carinha B, ele andou muito menos. Lógico, ele tem velocidade menor, né? Ele andou menos, ele andou só 80, porque ele saiu do 200 e foi para o 120. Então, a distância percorrida dele é apenas 80 metros, ok? É como se eu conseguisse, né, ver aquela praga do professor de física de vocês perguntando isso para vocês, hein?
Eu posso perguntar a posição, a posição final, tá? Vai que eu posso isso aqui, depois alguém sem ser do colégio, é eu mesmo, hein? Assiste, o cara tá falta de ética, tá xingando o professor de física dos meninos. Bem, então tá aqui, ó. Então, eu posso perguntar a distância, posição final, né? E posso perguntar o tempo e posso perguntar as distâncias que cada um andou, hein? Posso perguntar as distâncias, tá ok? Tudo isso no mesmo tipo de exercício. Tranquilo, galera? Eu vou voltar nessa questão rapidinho, só que tá? Só que vai ser para resolver usando raciocínio aqui, ó, tá? Vou resolver aqui usando raciocínio. Essa canetinha, ela agarra. Vou usar raciocínio agora. O raciocínio que vocês já fizeram e já acharam, né? Então tá aqui, velocidade de um em relação ao outro, né? Velocidade relativa. Tem gente que acha mais fácil, né? Velocidade relativa aqui, como eles estão em sentidos contrários, é uma velocidade relativa de aproximação, como alguns exercícios gostam, aproximação. De aproximação, como alguns exercícios gostam de cobrar. Então, a princípio, a velocidade é essa daqui. Por quê? Vocês viram lá, né? Que esse cara anda 12 metros em cada segundo e esse aqui anda 8 metros em cada segundo. Então, esse contribui com 12 e esse contribui com 8. Tudo isso no mesmo segundo. Por isso que eu tenho a soma, né? Porque a distância que eles aproximam por segundo é de 20 metros. Opa! É de 20 metros. Então, minha velocidade relativa aqui, ela vai ser de 12 mais 8. Minha velocidade relativa é de 20 metros. Então, velocidade relativa de 20 metros. Está aqui. Como que eu faço para achar o tempo gasto? Velocidade é igual a distância sobre tempo. A velocidade relativa deles é 20. A distância que os separam é de 200 metros. Eu acho o tempo de encontro. O tempo de encontro aqui vai ser o quê? 200 por 20, 10 segundos. Esse é o tempo de encontro. Bem, como que eu faço para descobrir qual que é... Então, eu só não... Usando esse raciocínio, só não consigo responder a letra A. Mas o tempo de encontro eu consigo. E que distância do carinha A? Bem, se o carinha A ou o carinha B, tanto faz, os dois andaram 10 segundos. Se o carinha A, eu volto o raciocínio, eu volto a aplicar, toda vez que eu uso esse raciocínio, eu uso essa forma pelo menos 2 vezes. Então eu volto a aplicar a fórmula de velocidade, não relativa agora, perdão. A fórmula de velocidade, que é distância sobre tempo, eu volto a aplicar ela só para o carinha A, já que ele perguntou, tá? Então vai ficar o carinha A, velocidade do carinha A, 12 metros por segundo. Qual que é a distância que vai andar em relação a ele? Não sei. Quanto tempo? 10 segundos. Então a distância em relação ao carinha A é de 12 vezes 10, 120 metros. Obviamente que eu vou chegar nos mesmos resultados que eu cheguei antes, só que usando mais raciocínio, sem ter que montar as equações horárias, tá? É lógico, se perguntar para pedir para montar, não tem jeito, né? Geralmente isso acontece só em questão aberta, né, galera? Geralmente, na maioria dos casos, só em questões abertas. Obviamente que essa letra A eu não conseguiria atender, mas o mais comum que 90% das questões solicitam, que é o tempo e a distância em relação a alguém, tá? Em relação a alguém, aqui foi em relação a A, ok? Eles pedem, é isso aqui. Outra coisa que eles pedem muito é distância. Quanto que cada um andou? Porque senão, a gente tem uma tendência em achar que, opa, calma aí, andou 120. Quem andou 120? O carinha A. Porque o B
né, nós vimos lá que o B, com a velocidade de 8, ele não consegue andar 120. Na verdade, distância, né, que é velocidade vezes tempo, o carinha B só consegue andar 80. Então, o carinha B andou 80 metros. Então, uma coisa é perguntar quanto que cada um andou e outra coisa é perguntar qual que é a posição de encontro. Tranquilos? Todo mundo de acordo? Tranquilo. Pode falar. Não, tá tranquilo. Tranquilo. Que jeito você achou mais fácil? Você que resolveu desse jeito aqui antes. Depende, Carlos. O da fórmula é mais fácil. Só que aí, quando eu fico inseguro, aí eu vou pro da função horária, que é o que eu tenho certeza. Sim. Eu acho que o primeiro da função horária, ele é mais assim, aquela receita de bolo. Se você montou a equação de um, montou a equação do outro, igualou, você acha o tempo. É aquela coisa que a gente estudava, de certa forma, lá no ensino fundamental. A gente pegava dois sistemas para achar x e y, a gente igualava os dois, tinha vários métodos, né? Então a gente fica mais seguro em relação a isso. Você vai seguindo uma receitinha. Então, igualou, achou o tempo, substitui em qualquer uma delas, dependendo do que está perguntando. Aí você naturalmente acha a posição final. Se você sabe de onde cada um saiu e achou a posição final, você também responde a distância que cada um percorreu. Então, eu acho que é mais fácil. Aqui é usando mais raciocínio. Ok? Tranquilo? E numa prova tipo Enem mesmo, que é tempo, aí a fórmula vai bem mais rápido. Vai sim, vai sim. Eu acho que não dá para falar assim, ó, faça sempre de tal maneira. Eu acho que depende do exercício. Quando o exercício é gráfico e está perguntando área, se você usar a área do gráfico, você vai andar bem mais rápido. Você sair fora das fórmulas nesse momento é muito importante porque você vai evitar uma série de análises, uma série de coisas que podem te confundir. O sinal, Verdade. né, se é progressivo, se é retrógrado nesse momento, pode te atrapalhar. Agora, se é uma situação como essa daqui, a equação já é mais certo, né? Considerando aquele ambiente, né? Aquele ambiente que você está passando ali, né? Que é aquele ambiente de Enem, de vestibular seriado. Então é isso aí, galera. Bem, agora eu vou dar um pulão aqui para dinâmica, que é o conteúdo do Leis de Newton, né? Que já é o volume 2, né? A segunda parte dentro da mesma aula, né? Então é a parte de dinâmica. Então aqui a gente vai pegar numa sequência só, né? A gente deve levar umas 3, 4 semanas, né? Lógico, né? É um dos conteúdos mais é complicado falar mais importantes, né? Mas ele participa de vários conceitos em física. Que agora eu vou falar muito de força e vou começar, graças a esses conceitos de força em dinâmica, eu vou conseguir compreender melhor alguns conceitos de cinemática, tá? Porque eu sou um defensor assim ferrenho de que quem tem que começar primeiro é a dinâmica, quem tem que começar primeiro é a força. Primeiro eu vou ter que empurrar o objeto, vou ter que fazer uma força, vou ter que tirar esse cara do lugar, para depois, caso eu consiga tirar esse cara do lugar, eu começo a falar sobre caso eu consiga tirar esse cara aqui, ó, do lugar. Vocês estão vendo os slides aí? Sim. Estão, né? Sim. Senão eu confundo aqui o software gravando, Zoom, eu não tenho essa coordenação motora toda não. Então, primeira coisa que você deveria fazer é pegar um objeto que está inicialmente parado, em repouso, exercer uma força sobre ele. Se essa força vencer, né, eu vou começar a falar, vou começar com a linguagem antes Newton, eu vou começar com a linguagem Galileu, tá? Aí Galileu não tinha essa noção, ele não tinha, obviamente o conceito de força viria depois, com Newton, mas ele dizia assim, ó, se eu conseguir vencer o obstáculo que impede esse carro de sair do lugar, eu consigo colocá-lo em movimento. Então, o primeiro conceito, a primeira lei de Newton, de certa forma, né, começou com as ideias de Galileu. Só não formalizou porque esse obstáculo não amadureceu para um conceito mais evoluído que seria força.
Então, se eu vencer um determinado obstáculo, eu consigo colocar esse corpo em movimento. Se eu consigo colocar ele em movimento, consigo tirar ele do lugar, consigo tirar ele da posição inicial, veja bem, aí faz sentido falarmos de quê? De posição inicial, de distância percorrida, de deslocamento, de velocidade, de aceleração. Aí que faz sentido você falar sobre tudo isso. O nosso jeito natural de pensar ele pensa que se eu viro para você, não, considere que o cara está movimentando, mas meio que quase que subconsciente você pensa assim, mas por que esse cara está movimentando? Então você já vem com certo né, conceito em relação ao que eu estou te passando. Assim, qual que é o sentido natural de uma boa aprendizagem, de criar uma lógica, né, mais sólida de conceito? É começar em força, gente. Primeiro eu vou ter que interagir com o corpo, eu vou ter que pegar nesse corpo, eu vou ter que empurrar esse corpo, eu vou ter que vencer alguma coisa para colocar ele em movimento. Então é isso que seria o conceito primordial. E veja bem que eu estou começando por força, tá? Eu estou tentando conceituar a força, tá? É a primeira coisa que eu estou tentando fazer aqui, certo? Bem, e eu acrescentei algumas coisas aqui, tá? No slide que é o seguinte. Primeiro que a gente sempre vai perguntar uma coisinha que eu gosto, tá? De perguntar, isso é coisa minha, né? Talvez facilite a vida de alguém. Eu gosto do seguinte, já que o assunto é força, eu queria que você sempre fizesse a seguinte pergunta, perdão. Quem exerceu a força? Isso vai nos ajudar demais ao longo de toda a física, principalmente nesses próximos 2 capítulos que é Leis de Newton. Tá? Quem exerceu a força? Né? E sempre pensar em força como sinônimo de interação. Por quê? Porque para interagir tem que ter duas coisas para interagir. Uma coisa interage com a outra. Você interage com alguém. Né? Alguém interage com você. Você vai empurrar alguma coisa, é você empurrando alguma coisa, é alguém sofrendo a ação da sua força. Então, duas coisas que eu gosto muito aqui é perguntar quem que exerceu a força quando alguém falar de força. E a segunda coisa que eu acho que ajuda muito assim, a gente absorver mesmo o conceito é pensar em força como sinônimo de interação. Porque te obriga a pensar que é uma coisa que precisa de dois corpos. Isso vai te ajudar demais lá na terceira lei. Tá, tudo bem, nem falei a primeira, né? Mas isso vai te ajudar demais lá na terceira lei. Tá ok? Aí eu vou ilustrar isso aqui um pouquinho também com os simuladores lá PET, né? Eu gosto que o cara. 10 minutinhos, galera. Eu gosto que Galileu começou falando de obstáculo, né? Eu levei bem ao pé da letra aqui o obstáculo dele, né? Se um carro está em movimento, um objeto está em movimento, ele só vai parar se ele encontrar um obstáculo na frente dele, né? Então, Galileu só não levou o mérito todo porque Newton entrou aqui, ó, né? Esse obstáculo para ele conceituou isso como sendo uma força. Esse veículo só vai parar se ele encontrar uma força em sentido contrário capaz de fazer isso. Aí vamos ampliar mais, ele só vai mudar o movimento dele se ele encontrar uma força em sentido contrário. Por que eu melhorei agora falando assim, só vai mudar o seu movimento? Porque pode ser que eu só retarde, pode ser que eu só diminua um pouco a sua velocidade, tá? Alterei o movimento, deixei de saber, alterei o movimento, mas para que isso aconteça, eu tenho que existir uma força contrária, tá? Bem, deixa eu voltar aqui. Eu vou explicar essa parte de leis de Newton de várias formas diferentes, porque eu acredito, posso estar não totalmente certo, eu posso estar enganado, né, mas posso não estar totalmente certo. Esse conceito e esses questionamentos é o mais importante da discussão toda, tá? É como eu sempre digo, a gente não está aqui para formar físico, não está aqui para formar engenheiro, nem ninguém que precisa desse conceito em si. A gente está aqui para perceber como que a física pensa, né? Ou nos força a pensar, né? Como que ela age. Então aqui eu vou explicar isso aqui de várias formas diferentes, tá? Aqui conceito para falar um pouco de força. Para falar um pouco de força é diferente de falar de volume, né? É diferente de falar de massa. Como assim é diferente? Quando eu falo 3 quilos de banana, é 3 quilos de banana e pronto, acabou. Tá? Ninguém vai me perguntar para onde está indo, se está subindo, se está descendo. Se eu falar 3 litros,
né? Quando o assunto é volume, ninguém vai me perguntar se está subindo, se está descendo, se está para a direita, se está para a esquerda, ninguém vai perguntar isso. Agora, quando algumas grandezas, né, como eu falei lá no início, que eu falei de cinemática escalar e falei de cinemática vetorial, algumas grandezas elas exigem mais do que um simples valor. Né? Não basta você saber que a força é 2 vezes maior, por exemplo, e não saber mais nada sobre a força. Não saber uma direção horizontal, não saber um sentido. Ah, uma força está para a direita, outra força está para a esquerda. Né? Não basta. Então é uma grandeza que a natureza dela exige 3 informações básicas para conceituá-la, né? Para classificá-la como vetorial. Eu tenho que saber qual que é a direção que você vai fazer a força. Você chega para mim e fala assim, uma hora dessa, né? Quem me conhece já está empurrando cadeira e mesa dentro da sala de aula. Você vai empurrar uma cadeira. Esse é o momento em que eu ponho a cadeira na frente de todo mundo, tá? Aí eu falo assim, gente, vou fazer uma força sobre essa cadeira. Basta. Todo mundo já sabe para onde que a cadeira está indo? Não, né? Para que lado você vai fazer essa força? Né? Melhor, né? Qual a direção? Você vai levantar a cadeira? Ou você vai sentar em cima dela? Porque sentar em cima da cadeira eu vou estar fazendo uma força grande. Pode ter certeza. Está fazendo uma força grande em cima da cadeira. Ou você vai simplesmente movimentá-la na direção horizontal? Você vai sair da mesa do professor até a porta. Né? Ou não? Qual que é a direção? Né? Qual que é o sentido? Você vai empurrar para a direita ou para a esquerda? Então, é uma grandeza mais exigente do que outras, né? Como tempo, 10 segundos. Calculei agora há pouco numa questão. E aí, 10 segundos. Para que lado está indo? Né? Não faz sentido nem perguntar. Beleza? E tem uma coisa que eu acho fundamental, é o seguinte. Força. Eu gosto de pensar o seguinte. Acho que a natureza é o seguinte. Primeiro você faz força. Você conseguiu mudar a velocidade do sujeito? Você conseguiu tirar ele do lugar? Se você conseguiu tirar ele do lugar, você variou a velocidade dele, então naturalmente surgiu o quê? Aceleração. Vocês viram isso em cinemática. Não era a ordem que eu gostaria de seguir, mas vocês viram isso lá em cinemática. Beleza? Né? Vamos tentar pelo menos esses 5 minutinhos e meio aqui introduzir o assunto para as leis de física de Newton, ok? Então, eu vou fazer uma pergunta a princípio sem sentido, parece, né? Ou muito básica. Para que eu acelero um carro? Para mudar a velocidade dele, né? Por que eu freio um carro? Para mudar a velocidade dele. Então, por que eu faço uma força, né? Com o intuito de variar a velocidade dele. Então, a aceleração é sinônimo de a variação de velocidade, ok? Então, tá aí. Força. Agora, nem toda força, e eu não vou aprofundar muito nisso, não, porque já é outro assunto que provavelmente ele vai vir na segunda, no próximo capítulo, né? Porque eu não falei de movimento circular ainda, tá? Mas aqui é só para mostrar o seguinte: nem toda força é capaz de mudar, ou tem como objetivo, mudar a velocidade do objeto, ou do carro, enfim. Nem toda força ela tem o intuito de mudar o módulo da velocidade. Deixa eu falar melhor, né? Melhorar minha linguagem aqui. Por quê? A força vai mudar alguma coisa da minha velocidade, ou o valor dela, como até o momento eu estava falando, né? Que é um tipo de aceleração, ou às vezes o objetivo da força é mudar apenas a direção e sentido da velocidade. O objetivo às vezes é só esse. Aí já essa força vai estar gerando aceleração? Vai. Ué, cara, mas como assim? A velocidade aqui é 10 metros por segundo. 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 Como é que tem força se a velocidade não muda o número? Não muda o número. Mas só que aceleração significa algum tipo de mudança de velocidade. E a velocidade pode mudar em 3 quesitos. Valor, que é o mais comum, quem está mais acostumado, né, mais habituado. Direção e sentido. Né? E nesse segundo exemplo, que ele está dando aqui de movimento circular uniforme, que é você pegar um balde, encher d'água e ficar rodando esse balde. Né? Você só não vai parar ele em cima de você. Essa velocidade, tá? Ela muda o tempo todo. Ó. Aqui ela tem horizontal, esquerda, vertical para baixo, horizontal,
aqui direita, né? Perdão. Aqui embaixo esquerda. Vertical para cima. Então a direção, tá? E sentido está mudando o tempo todo. Então tem força aqui? Tem. Tem aceleração aqui? Tem. Carlos, eu entrei e fiz uma curva, tava de carro. Aí eu observei lá que o carro fez uma curva, mas só que ele ficou o tempo todo a 100 km por hora. Eu posso falar que o carro estava sendo acelerado? Bem, eu estava olhando para o velocímetro o tempo todo, estava a 100 km por hora, era uma curva bem aberta, né? Lógico, senão é perigoso. O valor da velocidade não mudou nem um pouco. Eu estava sendo acelerado? Estava. Graças a Deus você estava sendo acelerado. Opa, respeitando a crença de cada um, né? Ainda bem que você estava sendo acelerado. Por quê? Porque se não tivesse uma força ali, naquela curva, para mudar a direção e sentido da sua velocidade, você não ia fazer a curva. E aí? Então, mesmo que você não tenha observado uma variação numérica da sua velocidade, atuou uma força, consequentemente surgiu uma aceleração, tá? E a sua velocidade mudou em alguma coisa. Então a gente está aqui ampliando, né, a nossa ideia de variação de velocidade. Variação de velocidade pode ser agora só de sentido e direção, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, me interrompa, tem 1 minutinho e meio. Aí eu vou encerrar essa parte teórica, tá? Antes de entrar na primeira lei. Aí na próxima aula eu retomo, ok? Usando um pouquinho dos simuladores PET lá para ilustrar um pouquinho mais, para depois formalizar as ideias aqui. Aqui ele está falando de força, né, como uma ação externa, né? O que ele está dizendo aqui é que eu não tiro esse objeto do lugar se eu não chegar a exercer uma força externa a ele, tá ok? Ou seja, se eu tentar aqui dobrar alguma coisa, né, para essa coisa tentar fazer força nela mesma, eu vou continuar no mesmo estado que eu estava. Se eu estava em velocidade constante, né, se eu estava parado em repouso, eu vou continuar em repouso. Eu gosto, se eu tivesse sala de aula, o exemplo que eu daria é o seguinte: não dá para você pegar no seu cabelo aqui, te puxar para cima, né? Não tem como você fazer uma força em você mesmo, né? Por isso que eu gosto da associação de que força é uma interação, tá ok? Força é uma interação, porque precisa de um outro corpo para que aconteça isso. Agora, você está em cima do carrinho e empurra a parede, aí sim você anda, né? Você está atuando no meio, num objeto externo e ele está te devolvendo, ok? Eu sei que o tempo de aula acabou, eu vou encerrar aqui, tá? E a gente começa na próxima aula, ok? Com a primeira lei, tá? Agora, se eu tenho um outro objeto aqui, né, um outro carro aqui, em que um faz força no outro, aí sim, né? Olha só que aqui eu tentei fazer com que eu envergasse essa régua, por exemplo, né? E assim que essa régua soltasse, para ver se o carro consegue sair do lugar. Não, porque ele está fazendo força nele mesmo. Mas se eu faço uma associação de forma que eu vou envergar essa régua aqui, né? De forma que, né, como se fosse uma mola, né? Meio um efeito de mola, né? E aí eu ponho um cordãozinho aqui. Aí eu deixo isso aqui bem envergado. Quando eu cortar esse cordãozinho, o que vai acontecer? Cada um vai para um lado. Por quê? Porque o carrinho aqui da esquerda está fazendo força no da direita, o da direita está fazendo força no da esquerda. Então, eu estou só reunindo algumas ideias para depois formalizar isso na condição das 3 leis, ok? Então tá aí. Aí sim você percebe que teve uma variação de velocidade, né? Quem não tinha velocidade adquiriu, cada um adquiriu velocidades na mesma direção, porém em sentidos contrários, tá? Em sentidos contrários, isso é muito importante. Então significa que as forças que atuaram aqui, elas atuaram em sentidos contrários. Isso já está meio que abrindo sua mente para a terceira lei lá na frente, hein? Terceira lei lá na frente, ok? Então, ótimo. Aí vem a primeira lei de Newton. E essa primeira lei eu vou deixar para a próxima aula, tá? Que eu vou iniciar com vocês aqui a primeira lei de Newton, com as ideias iniciais, que eu já cheguei até a mencionar, né? Com as experiências iniciais de Galileu, né? Algumas tendências que Galileu começou
observar, né? Porém, o que faltou para ele formalizar pelo menos a primeira lei, né, e consequentemente ele iria conseguir a segunda, era o conceito de força. O que faltou para Galileu aqui foi o conceito de força. Ok? Tranquilos? Então, galera, próxima aula a gente inicia na primeira lei de Newton.